Bem-vindos ao Lacan Entre Capas nesse canal YouTube. Hoje abordando o seminário número 10, né? A Angústia, de 1962-1963. Né? A capa aqui proposta pelo Jacques Lamillère, na edição da Seuil, faz referência ao objeto topológico da banda de Moebius, uma banda produzida, né? Imagine um retângulo em que você aplica uma torção e fecha esse retângulo sobre si mesmo, a modo de um plano com uma torção. E isso vai transformar uma superfície bilátera, né? O retângulo, que tem um lado A e o lado B, numa superfície unilátera, em que as formigas, né, passam de um lado para o outro de forma contínua. Esse objeto vai ser associado pelo Lacan com o sujeito, né, a torção sendo a sua divisão, e a cada momento o sujeito tem, vamos dizer assim, o seu lado de lá, mas no fundo ele só tem um lado, e ele tem essa estrutura de uma banda de Moebius que então subverte o nosso entendimento intuitivo do que são os objetos e as coisas, e no fundo faz com que a gente pense num sujeito bidimensional, né? Para o Lacan, o sujeito teria duas dimensões, não três, né? A partir desse modelo. É um seminário, então, bastante focado no problema do objeto, mas é um seminário anômalo, porque o problema do objeto ele é tratado segundo uma abordagem que é inicialmente fortemente fenomenológica. Lacan tem aqui um diálogo cruzado com o Jaspers, com o pessoal do Binswanger, né, com o próprio Heidegger, que já estava presente no seminário sobre identificação, mas aqui se radicaliza, porque ele vai aplicar o problema de um objeto não identitário, um objeto não idêntico a si, que é o objeto A hipótese de que esse seria então o objeto da angústia, fazendo um reparo, uma modificação na tese corrente, mais ou menos freudiana, de que a angústia se distingue do medo, porque o medo possui um objeto, o objeto fóbico, né? O cachorro, a barata, o rato, e a angústia é, então, quando eu perco esse objeto, eu não tenho mais o objeto no mundo, e isso então se refere, isso volta na forma de uma libido desligada de representações, que aparece fenomenologicamente como angústia. Angústia é um afeto, é um predicado, é uma função do eu, então aqui o Lacan está em maus lençóis, porque ela tem que enfrentar a filosofia da consciência e a teoria do eu. E ele vai fazer isso pela via do objeto, que ela vai então reapresentar como um objeto, como uma nova teoria da angústia. A angústia não é sem objeto. Esse não sem é importante, porque isso fala de um modo de abordagem do objeto. Seria, a rigor, incorreto dizer assim, a angústia tem um objeto e esse objeto é o objeto A. Porque o objeto A é um objeto problemático, né? Um objeto que subverte o conceito de objeto. É um objeto que não está no espaço-tempo. É um objeto que não tem especularidade. É um objeto que incide, né, de forma diferencial no imaginário, no simbólico e no real. Então aqui é famoso nesse seminário as qualificações que ele faz para a angústia, né? Ele vai falar da angústia como emoção, como aturdimento, ou como inibição na vertente do imaginário. Vai falar da angústia como embaraço, como sintoma e como acting out no simbólico, e vai falar da angústia como, melhor dizendo, a angústia como impedimento no simbólico e como embaraço no real, assim como também como passagem ao ato e como angústia propriamente dita, então, nesse eixo do real. São os dois eixos, num a gente tem a dificuldade e no outro a gente teria assim o movimento. Um modelo que o Lacan coloca no começo, mas que
que vai perdendo força ao longo do seminário, na medida que ele vai introduzindo questões relativas à relação entre demanda e desejo, como essa relação não se emparelha, na medida que ele vai criticando a noção de identificação ao objeto. E aí a gente poderia dizer assim, que talvez esse modelo aqui não seja o mais feliz para ilustrar o que está aqui em jogo nesse seminário. Lacan faz referência a duas obras, duas telas importantes, né, de um pintor espanhol chamado Francisco de Zurbarán, que me parecem assim mais justamente representar o que está em jogo aqui, né? Uma é Santa Ágata, a outra é Santa Lúcia. E a história de Santa Lúcia, alguns conhecem, né? Ela mora em Siracusa, se não me engano, e um grande senhor aristocrata se encanta com ela, quer casar com ela, não larga a mão dela, enfim, ela tá devota a Jesus, tá querendo uma vida de consagração, e esse outro fica lá, bom, desejando, né? E ela tentando se virar com aquilo, até que ela tem uma intuição, e esse é o momento que é pintado na tela, né? E diz, tá bom, é isso que você quer, então ela arranca os próprios olhos e traz para, assim, o sujeito estava interessado nela, né? Assim como Santa Ágata arranca os seios e traz numa bandeja para o outro que a deseja, né? Quer dizer, criando com isso o quê, né? Quer dizer, é pelos meus belos olhos que você me deseja, então eles são seus. É pelos meus seios bonitos, então é isso, então toma isso. Quer dizer, para mostrar o que é o objeto A, ele não é o olhar, o olho ou os seios, mas ele é essa relação e esse efeito, né, que se produz de separação em relação ao corpo. Então, separados do corpo onde eles estão instalados, onde eles estão vestidos, o objeto A é fonte o quê? De horror, né? De trauma, horror, de sentimento assim de unheimlich, é um conceito fortemente discutido aqui nesse seminário, onde a gente vai ter uma releitura muito interessante também da teoria do narcisismo, né, do estágio do espelho. A gente vai ter um capítulo ótimo sobre as pálpebras de Buda. É um seminário muito interessante, né? Vou ler para vocês aqui a página 198, onde ele diz: quando o sujeito se destaca desse acesso ao outro, esse grande outro, ele é o inconsciente, ou seja, o outro barrado. Como eu lhes disse há pouco, só lhes resta fazer do outro algo do qual é menos importante a função metafórica do que a relação de queda em que se encontrará com respeito a esse A, esse objeto A. Portanto, desejar o grande outro, A maiúscula, não é nunca senão desejar A, pequeno a. Para tratar do amor, assim como para tratar da sublimação, é preciso lembrar que os moralistas anteriores a Freud, refiro-me aos da boa tradição, nominalmente a tradição francesa, Bruyère, La Rochefoucauld, Perrault, né? Aquela que se transmite ao homem do prazer, cuja excansão lhes recordei em tempos idos, já articularam plenamente, cujo saber não convém considerarmos ultrapassado. O amor é a sublimação do desejo, o amor é um fato cultural. Tá aí, angústia, amor, desejo, demanda, Seminário 10, um seminário muito interessante, um seminário diferente dos outros por esse método. E eu proponho aí, vocês podem escolher, seja Santa Lúcia ou Santa Ágata, é melhor do que as formiguinhas aqui com o Escher. Por hoje é só, quem quiser mais angústia, mais embaraço, impedimento, emoção, clique aqui no Aqueron Tamo Vendo.